Os moluscos são animais de corpo mole, né? Muitas vezes protegidos por conchas. Quando eles possuem duas conchas, nós chamamos de bivalves. E aí temos como exemplos os mariscos, as vieiras, as ostras. E quando possui apenas uma concha, né, nós temos uma concha interna, no caso a lula. Temos também uma concha em caracóis, em lesmas. São bastante importantes, né, para a nossa alimentação, né? Tem um valor nutricional altíssimo, de proteínas de alto valor biológico, né? Temos também ácidos graxos insaturados, que ajuda na redução de colesterol, aquele colesterol ruim, o LDL, né? Possui também muitas vitaminas e muitos sais minerais importantes para a nossa nutrição. Um dos cuidados que a gente precisa ter na hora da compra é se certificar que este molusco está vindo de águas limpas, né? Porque como eles são filtrantes, eles acabam absorvendo toda a contaminação dos arredores. Hoje vamos mostrar a ciência e a tecnologia por trás da produção de moluscos. É a maricultura, termo que se usa para definir a criação de organismos aquáticos em condições controladas, como a piscicultura, que é a criação de peixes, a carcinicultura, de camarões em cativeiro, a ostreicultura, de ostras, e a mitilicultura, de mexilhões ou mariscos, como são conhecidos em algumas regiões do país. Essas duas últimas estão no grupo da malacocultura, que é o cultivo de moluscos. É o que você acompanha agora no Terra e Mar, uma produção da TV Univale com o canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Santa Catarina é o estado pioneiro na tecnologia e o maior produtor nacional de moluscos, responsável por 95% da produção brasileira. Envolve 12 municípios do litoral catarinense, 589 produtores e mais de 5.000 trabalhadores ao longo das fazendas marinhas de criação. Esse foi um dos primeiros locais, Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, um lugar que mais parece uma vila de Portugal e onde predomina a arquitetura luso-açoriana. Não temos como falar da história da maricultura sem conversarmos com pessoas que fazem parte dessa história, como o seu Caio. Seu Caio, quando começou tudo isso aqui? Em 89, surgiu o laboratório da universidade, aqui em Sambaqui. Aí eu era criador de porco e de boi, mas como aqui na ilha não tá difícil de criar, estava difícil de criar, aí eu acreditei no processo de osso, do projeto. E eu estou aí nesse projeto ainda, né? E tudo começou assim, o senhor mexia na terra e de repente o senhor se vê no mar. Quanto tempo o senhor está aqui agora? Nós já estamos 29 anos, 28, 29 anos. 29 anos. Mexendo somente com ostras? Sim. Tem uns boizinhos, mas é um passatempo. É um passatempo, né? E como é trabalhar com um produto que é consumido? Ele expandiu quanto em 10 anos? Expandiu 100%, né? Mais de 100%. Eu comecei a criar 50 mil, 100 mil, 200 mil. Todo ano que passava a gente ia aumentando. Aumentando gradativamente, assim. E foi estudando o melhor jeito de criar. Vamos então conhecer o maior parque de maricultura do Brasil. A produção de ostras e mariscos já faz parte da paisagem de algumas enseadas do litoral catarinense. Como o maior produtor de moluscos em ambientes controlados, o Estado traça uma parceria, onde a pesquisa é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do setor. E é aqui onde tudo começa. O Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina tem foco no estudo e na pesquisa, com destaque para extensão. É daqui que são distribuídas sementes de ostras e mariscos para maricultores de pelo menos 12 cidades da região. Por safra, são produzidas 50 milhões de sementes, numa técnica que simula o ambiente natural para a indução térmica. Aqui os moluscos, normalmente, a desova natural no ambiente se dá sempre entre a primavera e o verão, quando há o aquecimento da água. Então, durante todo o período de inverno, eles ficam lá no mar engordando, né, criando o glicogênio, e aí no momento em que eles estão aptos a desovarem, a gente retira eles lá do mar, a gente não quer que eles desovem lá no mar, tira eles lá do mar, traz aqui para o laboratório, mantém eles numa sala fria, né, um ambiente
em 16 graus e a água também em 16 graus, eles continuam invernando. Então o animal desovou, a gente fez aquele balde, misturou as águas, gerou uma larva. A larva ela é mantida nesses tanques de 20 mil litros, elas vão ficar aqui nesse setor durante 31 dias aproximadamente. Esse aqui é um tamanho, né? Essa semente ela não está pronta. E assim, a maior, essa é a maior. Essa aqui já é um pouco menor, né? E assim sucessivamente. Esse tamanho que chegou aqui é o tamanho final, que é o tamanho que eu entrego para o produtor. Então assim, esse é o resultado final, que quando ela chega aqui nesse tanque aqui, é que ela está pronta para ser entregue para o produtor. As sementes custam R$ 20 o milheiro. Na localidade de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, o Leonardo se beneficia de todo o processo cultivando ostras gigas, produzidas no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive durante 5 anos na Fazenda Engenheiro de Aquicultura. Para quê? Para entender, eu preciso entender o animal, porque eu fiz agronomia 4 fases, mas eu não me formei, né? E eu conheço da prática e vivência. Em Penha, no norte do estado, maricultores também aproveitam os resultados das pesquisas na produção de mexilhões. Aqui inicia o processo de plantio das sementes que são enviadas para o mar para o desenvolvimento. Adílio, explica pra gente como que funciona todo esse início de processo. Aqui ela vai, então ela vai ficar de 2 a 3 meses no processo do paredão, por causa do peixe, para o peixe não comer. Depois nós muda, né? Nós leva para fora e transfere. Deixa um espaço maior de uma para outra para ela crescer. E daí fica de 7 a 9 meses para colher. Nós usamos a meinha, porque ela é um material que foi feita já próprio para coisa, né? Ela se desmancha, ela fica uns 15, 20 dias no ar, ela já some. E a rede. Já maiores, é hora da mudança. Essas pencas aqui, elas são pencas que já estão 4 meses na água. Então o processo, a gente coloca elas, plantamos elas perto umas da outra, né? Uma distância aí de uns 10 centímetros. Quando ela vem novinha do costão, que a gente planta elas. Depois de 10 centímetros de colocada, a gente espera aí esse período que ela fica desse tamanho, do período de 3 a 4 meses, e fizemos a transferência, né, de uma linha onde está sendo plantado para outra, para ela crescer de forma correta, né, uma distância correta de um cabinho no outro. O trabalho aqui no mar, ele tem uma influência também das pesquisas que são feitas dentro das universidades, né? Exatamente, as universidades têm o grande papel, né, de fornecer a tecnologia, informar para o produtor como ele faz o cultivo, e esse repasse tecnológico faz com que uma atividade de pesquisa se torne uma realidade. Em Santa Catarina a gente teve a grande alegria, né, o grande esforços que foi reunido, que a gente vê que a atividade cresceu muito, porque as universidades deram subsídio técnico, o governo do estado também deu um suporte na parte da organização, e os maricultores, os catarinenses, acreditaram na atividade. Então essa tríade, universidade, governo do estado e principalmente a mão de obra catarina, fez com que uma atividade de pesquisa se tornasse uma realidade, transformando aí o estado como o maior produtor de moluscos do Brasil e segundo da América Latina. A área de maricultura aqui de Penha é a segunda maior do estado. Ela tem um diferencial das outras regiões de cultivo aqui de Santa Catarina, por ser uma região exposta que recebe a influência de águas oceânicas, o que melhora também na qualidade final do produto. Mas a preocupação é em todo o estado. Santa Catarina é o único que mantém o monitoramento das águas nas áreas de cultivo. Uma amostra vai para a Universidade Federal de Santa Catarina para análise de micro-organismos. Já outra parte da amostra vai para o Ministério da Agricultura para análise da maré vermelha. Semanalmente, a equipe de pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí e os próprios maricultores coletam a água nas fazendas marinhas de Penha, no norte de Santa Catarina. Todo esse processo é o que garante a qualidade do produto vendido para o consumidor. A pesquisa também é importante para qualificar o produto cultivado. Agora a gente vai acompanhar uma coleta de água para observar a presença de algas que produzem toxinas ou não. É feita a coleta com a rede, né? Ela é feito um arrasto de cima para baixo. A gente pega em torno ali de 4 metros de profundidade. Esse material é coletado, é transferido para um frasco com Lugol, para conservar a amostra estabilizada, e depois vai para o laboratório para análise das algas na água. Aqui a gente tem uma água mais clara,
e tudo isso aqui é alimento dos mexilhões, né? Então é importante conhecer a qualidade desse alimento que os mexilhões estão consumindo, as ostras e as veras. O controle é feito pela SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Técnicos de um laboratório contratados percorrem as regiões produtoras do estado para recolher as amostras de água e dos mexilhões. É uma análise criteriosa, como já explicou o professor Gilberto Manzoni. Um controle fitossanitário importante para o setor que cresce a cada dia. Qual a importância desse trabalho de coleta de materiais? Um trabalho muito importante e válido para todo o estado, né? Porque Santa Catarina é o maior produtor de mexilhões e ostras. Então nada mais óbvio do que a gente ter um sistema de monitoramento, de coleta, de análise para garantir o consumo, a venda no mercado, até para fora de outros estados, que muita venda é feita para São Paulo, Rio de Janeiro. E nós, como sendo o estado pioneiro desse tipo de análise e monitoramento, é de grande importância esse tipo de análise. Vocês já pegaram alguma coisa, alguma variação aqui nas nossas águas? Alguma coisa que fala assim, não dá pra gente estar comercializando esse produto? Sim, muitas vezes acontece, mesmo nas amostras de água que a gente envia para o laboratório, eles fazem uma análise mais rápida, né, do processo da água. E assim que a gente observa alguma microalga tóxica, a gente já procura estar avisando os maricultores. Aí é parada a produção. É parada a produção. O mesmo procedimento é feito na produção de ostras como na Fazenda Marinha do Léo, em Santo Antônio de Lisboa, na capital Florianópolis. Ele também elaborou uma planilha onde acompanha a qualidade e o desenvolvimento do molusco. Para os maricultores, o monitoramento feito pelo governo do estado é fundamental, porque podem oferecer um produto de procedência garantida e saudável. O seu Pedro é um dos pioneiros na criação de mexilhões. Ali os conhecimentos repassados pela universidade à prática, colaborando também com o controle de qualidade da água. Nós dependemos do monitoramento da água, da análise, né? Para que nós possamos ter um produto bom. Tu está dependendo daquilo ali para seguir em frente. Nós estamos a cada ano melhorando o monitoramento das águas de cultivo. Vou te dar um exemplo. Inicialmente nós monitorávamos 15 pontos ao longo do estado. Nós chegamos a monitorar 45. Hoje a gente está em torno de 38 pontos. O que é esse monitoramento? A gente monitora E. coli, que são coliformes na água, e o aparecimento de maré vermelha, popularmente falando, que são as manchas de alga tóxica que ocorrem naturalmente no mundo inteiro. Santa Catarina é o único estado do Brasil que implantou esse programa. Santa Catarina aderiu a um programa nacional de controle higiênico sanitário de moluscos bivalves. Então é o único estado do Brasil que oferece ao consumidor a segurança alimentar de consumo. Maré vermelha é um fenômeno natural que ocorre na natureza. Quando as algas se reproduzem de maneira intensa, elas acabam formando uma mancha no mar e pode ser de cor marrom ou avermelhada. Então, maré vermelha é esse fenômeno natural das algas que se reproduzem de maneira intensa e formam essas manchas no mar. Alguma dessas algas pode produzir toxinas, desde provocar diarreia ou até atacar o sistema nervoso central. Os moluscos, por serem filtradores, eles acabam acumulando essas toxinas e isso pode ser prejudicial para o consumidor na hora que for retirar o marisco se estiver sobre o presença de maré vermelha. Em instantes você vai ver como funciona o rígido controle do comércio e do beneficiamento dos moluscos. São duas etapas aí, né? Uma etapa que está aqui dentro do laboratório, entre a reprodução, no dia que foi feita a desova, e até ela chegar aqui, nesse momento que eu vou entregar para o produtor, ela vai levar aproximadamente, são 31 dias na larvicultura, mais 45, aproximadamente 70, 80 dias. No momento em que o produtor pega a semente conosco aqui, que já é uma outra etapa, do momento em que o produtor pega a semente conosco aqui, leva para o cultivo dele e entrega para a mesa do consumidor, ele vai levar aproximadamente de 8, 10 meses de crescimento. A última safra de moluscos, computada pelo governo de Santa Catarina, foi de 16 mil toneladas.
12.000 são de mexilhão, 2.800 de ostras e 27 toneladas de vieira. A região de Florianópolis é a maior produtora do Brasil, seguida pelos municípios de Penha e Bombinhas. Aqui se destaca a ostra giga, que começou a ser cultivada numa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e os maricultores, principalmente na região de Santo Antônio de Lisboa. Essa é a fazenda marinha da família do Seu Caio. Há 29 anos, eles trocaram a pecuária pela maricultura e já foram até para a França, no intercâmbio com a Universidade de La Rochelle. E aproveitei alguma coisa, né, do processo deles. A realidade lá é outra, mas a gente aproveitou alguma coisa e aplicou aqui. Como os travesseiros, né, a gente adaptou outro tipo de material, né? E estamos na luta aí, né? O Léo, filho do Seu Caio, é quem coordena toda a técnica de produção de ostras. São em torno de 2 milhões de sementes por ano. Na verdade, eu estou mostrando aqui para vocês a fase de receptivo das sementes, né? Então, a caixa número 1 é a caixa de assentamento. Ela tem uma malha, uma tela bem fina que se equipara a uma meia calça feminina, né? Essa caixa a gente manipula ela a cada 4 dias. Depois ela avança e vai para a tela número 2, que é um equipamento que o monitoramento dele já acontece a cada 8 dias. E assim sucessivamente. Não necessariamente os animais crescem na mesma velocidade. Então todo o processo ele é feito acompanhado de peneiras, né? Peneiras hidratadas, peneiras com água. As que avançam sobem o número da malha, as que passam na peneira voltam para o mesmo equipamento. Hoje é dia de colheita. As lanternas, que são essas redes onde a ostra é desenvolvida, são retiradas da fazenda de cultivo. O produto passa por um processo de seleção, limpeza, até ir para o consumo. Quando essa semente sai da caixa travesseiro e chega na lanterna com menos de 3 meses, com 4 meses eu tenho ostra pronta para consumo. Toda a produção é para o restaurante que a família mantém, mas antes de ir para a mesa, as ostras passam por um rigoroso controle de qualidade. Do mar, toda a produção vem para o entreposto, onde é feita a inspeção. Rita, de que forma que acontece todo esse processo? Bom, Arthur, as ostras vêm da fazenda marinha, né? Elas entram para essa porta, né, para essa janela. O Pedro, que é o nosso responsável pelo entreposto, recebe as ostras, faz a lavagem delas no tanque. Do tanque ele retira para essa bancada aqui, faz a seleção das ostras que às vezes vem aberta, vem morta, né? Descarta essas ostras, coloca-as em pacotes. Toda a nossa ostra é inspecionada, nós temos o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Nós somos o 02 no município. Todo esse processo de inspeção é uma grande responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade porque o próprio consumidor já sabe, né? Da onde vem a nossa ostra, né? Que ela tem a certificação. E se acontecer algum problema, que a gente nunca teve ainda, né? A gente sabe de onde vem essa ostra, de que dia foi o lote, né? Quem manipulou essa ostra, nós temos tudo isso. Então, é uma segurança que o nosso consumidor tem. Mas muitos maricultores reclamam que o custo é alto para fazer o selo. O entreposto que a gente está tentando fazer ali custa R$1 milhão. Quem tem R$1 milhão para fazer um entreposto desse aí? Não tem. Então a gente tem que se agarrar com alguém que nos ajude a fazer esse entreposto, porque a situação cada vez é pior. E a partir de 2011 foram editadas leis que deu a possibilidade de cada maricultor se legalizar, permitiu que esses maricultores tivessem acesso aos incentivos do governo federal, estadual e municipal para atividades primárias. Eles puderam ter acesso a crédito e a outros incentivos, como tem o agricultor, como tem o pescador. Qualquer produto ele deve ter o selo de certificação federal, não é diferente para os moluscos nem para organismos marinhos. É muito importante o consumidor observar o produto que está comendo, seja com o serviço de inspeção federal, estadual ou municipal. Isso é a garantia que o produtor tem, que o consumidor tem, para ter um produto rastreado, um produto que foi monitorado durante todo o seu ciclo de cultivo.
é a garantia do que o que vai à mesa tem qualidade. No restaurante da família do Léo, são 32 tipos de pratos feitos à base de ostra. Todo o trabalho dos maricultores, as pesquisas feitas nas universidades para aliar a teoria e a prática, as inspeções para garantir uma melhor qualidade no produto, resultam em uma gastronomia rica que movimenta a economia e o turismo de Santa Catarina. E qual o futuro do setor? Como as pesquisas ajudam na melhoria e diversificação das espécies? Nesse tanque-rede, instalado na Fazenda Marinha de Penha, no norte de Santa Catarina, desde 1994, o pesquisador Gilberto Manzoni faz experiências com anodipecten nodosus, a vieira produzida em Santa Catarina. Uma promessa na diversificação que já rendeu na última safra em todo o estado 27 toneladas desse molusco. Esse molusco tem elevado valor comercial, principalmente comercializado no músculo, que é uma estrutura bastante saborosa e agradável aí, e é para um mercado bastante específico. A gente está vendo aqui o organismo cheio de incrustação, então para vender ao produtor ou para levar para o laboratório, o primeiro passo é retirar as incrustações, para quando a gente fazer a indução à desova, não ter esses organismos presentes aqui, né? Então, a gente vê que assim tem várias espécies associadas, né? Algumas algas calcárias, assídias aqui, e agora a gente passa por um processo de limpeza para depois levar para o laboratório. Na realidade, as veiras começaram na década de 90, principalmente levantando informações sobre a biologia reprodutiva dessa espécie. Então os trabalhos foram focados principalmente na região do Arvoredo, onde se coletavam indivíduos para observar o período reprodutivo deles e já se colocavam alguns coletores para ver se as sementes se assentavam nesses coletores, né? Essa etapa foi bastante importante para a gente tentar conhecer qual o período que esse organismo reproduz e para daí então levar no laboratório, né, para nesse período tentar a indução do material reprodutivo, a indução à desova, né? Foi o primeiro passo do trabalho. A gente observou também que nos coletores, diferente do marisco, não se assentava as vieiras, né? Então é uma espécie que para evoluir certamente ela depende de produção em laboratório. E vamos experimentar então. Docinho. No Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, novas pesquisas também estão sendo feitas para melhoramento e ampliação do setor, focando meios de produção mais facilitados e que garantam maior rentabilidade. A doutoranda em aquicultura investiga um novo tipo de alimento para as ostras através de um convênio com a Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos. Graziela, qual o tipo de pesquisa que vocês estão fazendo aqui no laboratório? Bom, na verdade a gente está pensando em substituir ou suplementar a alimentação das larvas e das sementes de ostra aqui no laboratório, porque elas são alimentadas com microalgas e isso gera um custo muito alto para a gente aqui no laboratório, tanto é que a gente tem que ter um cultivo de microalgas à parte para poder suprir essa demanda de sementes e larvas. E a gente está buscando fazer uma suplementação ou substituição dessas microalgas, para a gente não ficar tão dependente delas. Na verdade, veio um pesquisador para cá, o Christopher Langdon, e ele veio com a proposta de a gente testar alfafa em pó. Então pode ser que isso ajude na alimentação, na nutrição dessas ostras, dessas sementes, na verdade. A gente está testando sementes agora, nutrição de sementes. O laboratório principalmente trabalha com a espécie Crassopteria gigas, que é o que os principais maricultores produzem no estado de Santa Catarina. É a principal espécie cultivada no estado. E nós estamos agora tentando produzir essa espécie num novo tipo de sistema, que é o sistema de recirculação, que ele traz algumas vantagens em relação ao sistema tradicional que nós estamos utilizando, que nós utilizamos já há 30 anos no laboratório. Entre as vantagens desse sistema, nós temos a baixa quantidade de uso de água, né, que nós temos em relação ao sistema tradicional. No sistema tradicional nós usamos 20 mil litros de água por dia. Já no sistema de recirculação nós utilizamos basicamente 10 mil litros de água em 18 dias. Além das pesquisas, um outro segmento também garante o futuro do setor. Maricultores estão apostando no turismo de experiência para toda a cadeia produtiva da maricultura. A maricultura vem apostando no turismo de experiência. Léo, turismo de experiência, como funciona isso? A gente começou a apostar na ideia do futuro, que é mostrar para o consumidor o que ele está consumindo, que foi produzido 2 horas antes lá na Fazenda Marinha. Então a gente convida as pessoas a ter esse momento, esse diferencial, essa experiência gastronômica, que é poder
entender a metodologia de cultivo e finalizar o roteiro degustando as ostras que ele mesmo teve a sensação de pegar na mão, de participar do processo. O Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, ele trabalha com a espécie Crassostrea gigas e é uma espécie de ostra mais cultivada no Brasil, detém 95% da produção e é uma espécie que é oriunda, na verdade, do Pacífico. Ela foi introduzida aí no Brasil na década de 80 e ela se tornou o principal carro-chefe do estado de Santa Catarina na produção de moluscos, né, de marinhos aí. Hoje, Santa Catarina ele detém ele é o principal produtor do Brasil, né? E basicamente os maricultores aqui do estado eles produzem essa espécie por causa que ela tem um crescimento rápido. Ela tem em 8 meses você consegue ter um animal já em ponto de venda, né? E fácil manejo e é uma espécie rústica também.